Bom, galera, beleza? Mais uma vez estamos de volta com mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física 2019, nível 2, segunda fase. Se você não assistiu à resolução das outras questões, clique no card que aparece aí em cima e assista às outras resoluções. Nós já trabalhamos análise dimensional, lançamento horizontal, equação de Bernoulli, movimento harmônico simples e ondas estacionárias. A questão de hoje trata de um outro assunto, que é a questão das transformações gasosas. Eu tenho uma videoaula gravada só sobre isso, no estudo dos gases, e se você não assistiu essa videoaula, clique no card que vai aparecer aí em cima e assista a videoaula. É show de bola. Como de costume, vamos então à leitura da questão. Uma bolha de ar de 10 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é unidade de volume, então já posso dizer que essa informação corresponde ao volume inicial. Eu vou colocar essa informação aqui, volume inicial, eu vou chamar de V1. 10 centímetros cúbicos. Escapa de um navio, essa bolha vai escapar de um navio, naufragado a 50 metros. Então, vou colocar aqui H, é a profundidade em que o navio foi naufragado, ou seja, a profundidade em que ele se encontra, 50 metros. Onde a temperatura é 15 graus Celsius. Eu vou chamar isso de temperatura inicial, T1. E emerge é subir. A superfície, onde a temperatura é 25 graus Celsius. Temperatura final, vou chamar de T2, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Considere que o ar se comporta como um gás ideal. Olha aí, o ar se comporta como um gás ideal. À medida que se desloca, o ar da bolha se equilibra termicamente com a água ao redor. Equilibrar termicamente significa que a temperatura do ar na bolha vai sendo sempre igual à temperatura da água. Não quer dizer que ela foi com temperatura constante até em cima, porque a temperatura da água pode ter variado. Mas à medida que a temperatura da água variou, a temperatura do ar dentro da bolha também variou, se equilibrando. Determine, aí já vem o nosso velho comando da questão. Determine o volume da bolha ao chegar à superfície. Ele quer o volume, portanto, final, que eu vou chamar de volume V2. E vou colocar o meu sinal de interrogação. Pessoal, eu vou ilustrar aqui através do desenho a situação proposta, tá bom? Eu vou fazer um desenhozinho aqui ilustrativo. Bom, pessoal, então o que tem aqui? Eu tenho o recipiente, o líquido aqui dentro, esse líquido aqui que eu estou representando, ó, a água, e aqui a bolha que estava nesta posição, lá embaixo, a 50 metros de profundidade. Essa bolha começa a subir, a emergir, até atingir a superfície. Pessoal, lembre-se que quando você tem um recipiente aberto, aqui, essa parte superior, ela fica sujeita a uma pressão que nós chamamos de pressão atmosférica, representamos por P0. A pressão atmosférica, ao nível do mar, equivale a uma atmosfera técnica de massa, ou ATM. Além disso, é sabido que a cada 10 metros de água, uma coluna d'água de 10 metros, equivale a uma pressão de 1 atm. Ou seja, se ele encontra-se a 50 metros de profundidade, então a pressão hidrostática, quer dizer, a pressão só da coluna de líquido sobre ele, corresponde a 5 atms. Porque cada 10 metros é 1 atm. Portanto, a pressão total aqui no início, vamos chamar isso de P1, a informação mais uma informação, a pressão P1, quer dizer, a pressão inicial, seria a pressão total sobre a bolha aqui, quando ela está nessa posição, aqui embaixo, que seria o peso da coluna de água, pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica. Portanto, isso daria 6 atmosfera, 6 atms.
E a pressão final vai ser a pressão que ele chega lá em cima. Quando ele chegar lá em cima, não tem mais água sobre ele, tem apenas a atmosfera, cuja pressão é 1 atm, ao nível do mar. Vamos então usar a equação geral das transformações gasosas. E a equação geral das transformações gasosas diz que pressão inicial vezes o volume inicial está para a temperatura absoluta inicial, assim como pressão final vezes volume final está para a temperatura absoluta final. Veja que é temperatura absoluta e não se esqueçam que a temperatura absoluta é na escala Kelvin. Portanto, eu vou ter que transformar essas duas temperaturas em Kelvin. E a gente faz isso como, pessoal? Somando com 273. Eu vou fazer isso agora, viu? Pronto, feito essa transformação, eu aplico agora nas equações. Quanto é a pressão inicial? 6 atm. O volume inicial, 10. Pressão final é 1. Volume final nós queremos. Temperatura final, 298. Agora, vamos resolver esse probleminha aqui. Vamos fazer então, e como eu quero isolar o V2, eu vou tirar esse 298 daqui, ele está dividindo, passa a multiplicar. Fica então, 6 vezes 10, que dá 60. Agora, vezes o 298, que veio para o primeiro membro, estava dividindo, passou a multiplicar, dividido por 288. E isso é igual ao volume V2, que é o que nós queremos. Fazendo essa conta, então, o volume V2 vai dar igual a 62,1 centímetro cúbico, a mesma unidade do volume inicial. Acabou a questão. Como ele não especificou em que unidade ele quer, então aqui termina a nossa questão. Porém, numa outra situação, ele poderia muito bem pedir esse volume no sistema internacional. A unidade de capacidade no sistema internacional é o metro cúbico. Então, como é que eu faria isso aqui? Basta, de centímetro cúbico para metro cúbico, você lembrar-se que é só multiplicar por 10 elevado a menos 6. Agora já é metros cúbicos. Se eu quiser isso aqui em notação científica, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, fica 6,21. E quando eu desloco a vírgula para a esquerda, eu somo no expoente a quantidade de casas que eu andei. Neste caso, eu andei uma casa para a esquerda, somo mais 1, menos 6 mais 1, dá menos 5 metros cúbicos. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para essa questão. Se você gostou da resolução, dá um like aí, dá uma curtida. Se não é inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva. Deixe nos comentários críticas, sugestões, dúvidas, né? E compartilhe esse nosso projeto. No mais, um forte abraço e até a próxima. Fui!